imaginou como era viver lá no tempo dos nossos avós? A moda, a música, os carros, os costumes? Você já olhou para aquelas novelinhas e pensou, como é que será viver antigamente? Pois é, tem uma cultura que vem crescendo cada vez mais no Brasil, principalmente no sul e no sudeste do país. E eu fui lá para São Paulo para entender melhor sobre a cena retrô, para ver como é a inspiração do passado nos dias atuais. Vamos lá. O retrô, na verdade, ele resgata coisas do passado, né? Tanto da moda quanto na música, no cinema, a gente vê muito o resgate do passado. É interessante porque assim, a gente não faz apenas um resgate do passado e a gente quer viver ali e nunca mais, sabe, voltar no tempo e parar no tempo. A ideia é realmente trazer pra cá, para essa época atual e ver onde que a gente consegue encaixar essa modernidade nessas referências de passado. Então, quando a gente fala de retrô, a gente não tá falando de uma coisa fundo do baú, assim, entendeu? A gente fala de uma cultura viva. O retrô, ele tá vivo, ele resgata o passado, mas ele é uma cultura viva, né? 1940, 50 e 60 foram os anos que mais influenciaram a cena retrô atual. Mas não é à toa que as atrizes hollywoodianas dessa época são lembradas até hoje, assim como os carros e a música. Dentro do retrô tem diferentes públicos, né? Tem as pessoas do lifestyle, que são as pessoas que vivem, se vestem, frequentam festas, só consomem esse tipo de conteúdo. Tem as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que são, por exemplo, os colecionadores de carros, mas que não necessariamente se vestem como as pessoas se vestiam antigamente, não tem essa inspiração no vestuário, mas tem a admiração pelas peças automobilísticas, por exemplo. Existem diferentes públicos dentro da cultura retrô e que absorvem ela de diferentes formas. Dentro do estilo, tem um segmento que chama muita atenção. As pin-ups. Marilyn Monroe, Brigitte Bardot e Betty Page foram as mais conhecidas. E hoje, o sucesso do estilo fica por conta da Dita Von Teese, uma dançarina burlesca. As pin-ups mudaram bastante ao longo dos anos. E quem explica isso é a nossa Dita brasileira. Olha, para mim a pin-up, ela se divide em duas partes, em duas categorias. As pin-ups realmente da década de 50, aquelas que povoavam o imaginário dos soldados durante a Segunda Guerra Mundial, e hoje as meninas que se dedicam e têm um estilo no seu dia a dia. E hoje eu acho que é mais atitude, eu acredito que seja isso. Eu acho que para a pessoa se firmar num estilo como esse, que hoje aqui no Brasil não é tão disseminado, eu acredito que para você ser uma pin-up, primeiramente você precisa ter uma atitude de você se autoafirmar dentro daquele estilo, como mulher, e você vai ser vista quando você sai, né, vestida dessa maneira na rua, as pessoas ficam olhando. Então você precisa ter muito claro isso e você tem que se bancar e realmente a atitude faz toda a diferença. Com muita atitude, as pin-ups representam um empoderamento. Você já ouviu aquela frase, "We can do it"? Ela é associada a essas mulheres que estavam muito à frente do seu tempo. É importante você saber a trajetória da mulher até aqui. Do que ela era Amélia, dentro de casa, que só podia cuidar da casa, dos filhos e do marido. E saber o que ela é, toda essa trajetória de atitude, que ela tomou seu espaço no mundo. Eu acho importante conhecer a música, a roupa, os cabelos, maquiagem, tudo. Acho super importante. Brincando com a história da mulher, as pin-ups vão se descobrindo muito fortes. O estilo ensina a se descobrir e, principalmente, a se amar. Ser pin-up é uma forma de você se empoderar, de você se aceitar como você é. E isso é muito importante na sociedade em que vivemos, que marginaliza a mulher de tantas formas diferentes. A pin-up é uma forma de você, na verdade, descobrir a sua própria beleza, tanto exterior quanto interior, porque através da criatividade na montagem das indumentárias, você vê que você também é uma artista, que você também pode transformar seu corpo numa obra de arte. Isso é fantástico, eu me empodero muito, entendeu? Com a temática pin-up. Hoje em dia, quando a gente fala de pin-up, a gente fala de mulheres que podem ser modelos ou não, né? Que seguem um estilo inspirado no que foi o estilo das décadas passadas.
mas não necessariamente precisam ser modelos. Então é uma forma de empoderamento, sim, porque é uma maneira da mulher se colocar, né, como tendo seu próprio estilo, um estilo que vai contra, né, um pouco os padrões vigentes de magreza, da moda vigente, de você ter que seguir uma moda que muda a cada 6 meses. Então, querendo ou não, são roupas, por exemplo, que a gente consegue garimpar em brechó, a gente consegue ter uma longevidade maior para essas roupas, né? Um tempo de vida delas muito maior do que as pessoas que seguem um estilo que muda a cada 6 meses, né? Então eu acredito que seja uma forma de empoderamento. E ele é democrático, assim, não importa a sua idade, não importa o seu físico, não importa o seu tom de pele. Ele cabe em todas as mulheres. Eu acho que por isso, sempre que uma mulher se identifica nesse estilo, ela se sente muito confortável, porque ela vê que é pra ela, é possível ela ser daquela forma. O amor pela cultura retrô muitas vezes vem do meio em que vivemos. Eu me apaixonei quando a minha avó me ensinou a costurar enquanto me contava da época da brilhantina. A cultura pin-up é importada aqui no Brasil, mas nem por isso a gente se apaixonou de maneiras diferentes, né? Não, Mother Queen? Eu sempre gostei muito de moda, assim, desde pequenininha, minha avó era costureira, então eu sempre tive inserida assim no meio. E depois que eu decidi que eu ia fazer a faculdade também, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e eu, antes, na verdade, eu tinha um estilo mais gótico, assim, não era nada a ver com pin-up, mas depois eu fui descobrindo esse universo, assim, e unindo as duas coisas. Sempre gostei do retrô, sempre gostei do antigo, as divas de Hollywood sempre me fascinaram, né? Você vê-las ali na tela preto e branco, era uma beleza diferente, então eu sempre vibrei muito com isso, sabe? Toda vez que eu assistia um filme dos anos 40, dos anos 50, eu me identificava muito com aquilo. Então eu comecei a perceber um gosto, um estilo, e aí eu comecei realmente a pesquisar as divas daquela época, o que representava as pin-ups, e nisso eu fui me aprofundando nesse projeto de pesquisa e também de estilo de vida, né? Eu sempre gostei muito do rock and roll no geral, eu sempre andava no meio de rock and roll, das tribos diferenciadas, até que eu descobri o rockabilly e me apaixonei. Na época eu morava em Santa Catarina, e eu comecei a ver que aqui a cena era muito mais forte. E surgiu a oportunidade de eu vir pra cá. Então daí aqui eu afloreci o meu meio pin-up. Então daí foi onde eu comecei a aderir mais ao visual, aos concursos e a conhecer bastante as meninas do meio. Conheci através de um aniversário de uma prima minha que foi num bar chamado The Clock Rock Bar. E ela fez o aniversário lá e eu fiquei apaixonada pela estética do lugar, pelas pessoas dançando, todo mundo foi muito receptivo. Lá eles dão aula também de dança. E aí eu comecei a me interessar, isso foi em 2013. E 2013 também estava tendo um boom dos anos 50 na moda. E aí eu comecei, aí que eu fui mesmo. Eu, como uma amante da moda, eu fui me interessando cada vez mais e tô assim até hoje, só fui evoluindo. E agora que você entendeu todo o conceito do retrô, tá na hora da gente ver um pouquinho do dia a dia das meninas pra você arrasar por aí. Primeira coisa, assim, vocês não podem ter vergonha, vocês têm que ter essa coragem de ser quem vocês são, porque tem muita gente que fala pra mim assim, nossa, que você me inspirou a não, sabe, a não ter medo de me vestir como eu gosto, de me vestir de verdade, assim, de não ligar pro que as pessoas falam. Eu acho que é isso que é o fundamental, assim, porque se a gente for se importar, a gente não vai fazer nada. Então, dia a dia, tipo, não dá pra sair sempre desse jeito, né? Mas eu sempre tento adaptar alguma coisinha ou outra que dê pra identificar o estilo. Nem que seja só a maquiagem, sabe? Batom vermelho, um delineador, pra já ter uma carinha mais pin-up. Nos anos 40 e 50, basicamente, as mulheres viviam para estar bonitas, assim, para estarem arrumadas, né? Essa era a função delas, basicamente. E hoje não, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem um dia a dia corrido, não dá pra gente ficar de bobs no cabelo todo dia, ninguém vai no salão todo dia, mas a gente tenta colocar elementos de coisas que a gente gosta no nosso dia a dia, né? Então, às vezes, você não vai estar ali com um salto, uma saia rodada, um rolinho no cabelo e toda maquiada. Mas você vai estar com uma bolsinha que tem uma cerejinha ou algum elemento que determina que você gosta daquilo, assim. Eu acho que a gente também não pode se apegar tanto a, oh meu Deus, eu não estou conseguindo ser como eu gostaria de ser, sabe? Mas é você acreditar naquela sua essência. Se você realmente gosta, vai estar em você de uma forma ou não. Estilo, né? Se você vai, por exemplo, comprar uma calça jeans, se você gosta
da moda dos anos 50, em vez de você comprar uma calça baixa, você vai comprar uma calça cintura alta. Então é simples, eu acho que se tá em você, não tem muito segredo, assim, acaba fluindo de alguma maneira. O universo retrô é muito mais do que algo estético. Há muito empoderamento, história, arte e atitude por trás de tudo isso. E é importante lembrar que nunca é tarde para começar. Seja você, teste seus cabelos, vai, faça 1, 2, 3 vezes, depois você pega a prática, você vai conseguir fazer sim. Compre as roupinhas, compre as roupas rodadas, as saias rodadas, sempre vai dar certo. Monte seu look, seja você, seja a sua pin-up. Eu acho que todo mundo que gosta, que simpatiza, está convidado a conhecer. Existem muitas meninas hoje aqui no Brasil que têm isso como estilo de vida, como uma proposta de trabalho também. Então eu acho que para começar é sempre bom fazer uma pesquisa, saber quais são as pessoas que estão dentro, né, desse contexto aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, em vários estados nós temos sempre pessoas que são entusiastas dessa cena, então é sempre bom pesquisar, saber a respeito. Nós temos concursos também que são super importantes para as meninas que querem começar. E eu acho que tudo assim é muito válido, então vocês estão convidadas, o que precisarem eu fico à disposição. E venham sim, venham conhecer a cena vintage, que uma vez que você conhece, você nunca mais esquece e se apaixona. Ainda tem muita coisa para entender sobre a cultura retrô e seus segmentos. Mas eu quero saber, você tá pronto para viajar no tempo comigo?